InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Na FMG todo dia é vitória, é chance de escrever a sua nova história. Saber que transforma, te faz avançar, inteligência que brilha, te leva a voar. FMG, vem crescer, vem aprender. FMG, seu sucesso vai nascer. FMG, seu futuro vai brilhar. FMG, esse é o seu lugar. É prática, é vida, é viver de verdade, um sonho que vira a sua realidade. Na FMG você pode acreditar, seu talento é poder, é hora de usar. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, FMG é saber. FMG, Vem crescer, vem aprender. FMG, inteligência pra vencer. FMG. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal, relação próxima entre estudantes e professores experientes. Pertencer, existir, inspirar. Olá, boa noite a todos aí. Hoje, dia 30 de outubro, quinta-feira. Uma boa noite para vocês aí. Muito obrigado aí pela companhia de vocês e a audiência de vocês aí. E eu vou pedir sempre aí que vocês deixem o like, comente, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. É de graça, tá bom, gente? É eu, Marcos Vinícius e Maria Eduarda aqui na direção. E a professora Edi, eu vou falar com ela já que deu muito o que falar, a professora Edi. E eu quero lembrar vocês aí, a mulherada principalmente, que estamos no Outubro Rosa, no finalzinho. E lembrando aí que a prevenção é a melhor coisa que tem. Então vocês procurem um médico, sentiu alguma coisa diferente aí, procure um médico aí, vá atrás, não deixe passar, faça os exames de rotina e não deixe na agenda, só na agenda escrito, vá ao médico e faça os exames, que é muito importante, tá bom, gente? Eu agradeço a companhia de vocês e vamos lá falar com a professora Edi. Assim, deu uma repercussão muito grande a outra vez que ela esteve aqui e eu quero dar boa noite a ela e agradecer pela presença novamente. Boa noite, professora. Boa noite, eu que agradeço o convite para estar de volta, sempre um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Professora, eu gostaria que a senhora, antes de a gente começar, que a senhora desse um recadinho para a mulherada aí do Outubro Rosa, aí, que é muito importante a prevenção. Sim, gente, olha, juro que não foi combinado, mas estou aqui, ó, temática de rosa, tá? Se toquem, façam autoexame em casa, é muito importante. O autoexame, ele previne muitas coisas. Quanto mais cedo um câncer é detectado, melhor as chances de cura. Então, por favor, se previnam, ninguém vai fazer isso por vocês. Se cuidem, vão ao médico. A qualquer coisinha que estiver diferente, procurem um profissional e cuidem da saúde de vocês. Só a gente sabe o quanto a gente precisa se cuidar. Perfeito, perfeito. Professora, começando, eu gostaria de saber como foi a repercussão do outro podcast que a senhora teve aqui com os alunos. Bom, meus alunos lá da escola que eu trabalho, eles gostaram bastante. Não vou negar que eu fiquei preocupada real, assim, né? Vai que me cancelassem, né? Uhum. Que a gente fala muita coisa. Mas não fui cancelada, obrigada, meus 3 fãs. Os alunos lá da escola gostaram muito, elogiaram muito, gostaram bastante do nosso bate-papo. Ex-alunos me mandaram mensagem. Teve um especial que ele falou assim para mim: professora, eu tô trabalhando
Quando eu terminar aqui, eu vou terminar de assistir tudo e aí eu vou comentar com você cada ponto. Ele me mandou um áudio para cada ponto que a gente conversou nessa entrevista. Que bacana. Inclusive, um ponto muito importante. Lembra que eu contei o caso do menino que falou que não precisava da escola porque ele ia pro crime. E aí eu falei para ele usar os conhecimentos da escola e etc. Uhum. E aí ele falou assim, é uma coisa que quem olha de fora pensa que é assim, é só uma história. Que você só tá contando uma história que você inventou da sua cabeça. Uhum. Mas quem foi seu aluno sabe que esse é exatamente o tipo de coisa que você faz. Uhum. Você usar da filosofia, da sociologia e virar o ponto completamente para trazer o aluno para você. E aí ele comentou disso, entre outras coisas, né? A família gostou bastante, os amigos assistiram e foi bem bacana, foi muito legal, muito legal. Que bacana, professor. Professor, outra vez nós comentamos também do celular, né? Sim. E a semana passada, se eu não me engano, teve um caso com um professor que o professor tomou o celular do aluno, o pai foi lá e bateu no professor. Exato. Então, o que leva um pai a fazer isso, sendo que são regras do Estado, do governo, que é proibido agora telefone, e chega num extremo desse um pai fazer um negócio desse? O que a senhora acha que leva a isso, um pai tomar essa atitude com o professor? Olha, eu não sei te dizer exatamente, porque assim, hoje em dia está tudo muito complicado quando se trata de educação, né? Uhum. Ainda mais quando se trata de educação de pais para filhos, né? A gente vê que hoje em dia, sim, é uma certa inversão de alguns valores, né? A gente tem visto com o passar dos anos que eles transferem a educação que deveria ser dada em casa, eles querem transferir para a escola, mas aí quando a escola tenta impor os limites, que assim, não é a gente que colocou a questão do celular, né? Uma legislação federal, é para o Brasil inteiro. Então assim, quando a gente tenta fazer cumprir a lei, que é o que está lá, eles querem descontar na escola como se a escola tivesse errado. Então, assim, é meio difícil chegar num ponto de um porquê que isso acontece, né? Mas a gente tem visto, o pessoal, assim, da educação, a gente tem visto uma agressividade cada vez maior para cima da gente, sabe? Uhum. De responsáveis e etc. E qualquer coisa que acontece, que a gente tenta chamar a família dos educandos para poder apoiar a gente, para resolver as questões e tal, a gente vê que meio que se volta contra a gente, né? Ao invés deles nos apoiarem para a gente tentar fazer o melhor, eles se voltam contra a gente como se a culpa fosse nossa de tudo que está acontecendo. Né? Então, assim, infelizmente não me surpreende, né, que o professor tenha sido agredido por causa de um celular. Até porque quem acompanha as notícias de educação vê que tem professores que são agredidos por muito menos. Né? Tem professores que são agredidos por alunos, então ser agredido por um responsável infelizmente é o de menos, sabe? Sim. Assim, não tem como muito bem chegar num X dessa questão, mas é uma situação bem complicada e bem delicada. Professora, e ainda existe a reunião de pais e mestres, né? Ah, existe. Então, os pais não entendem quando vocês passam isso, parece que não entende, ou tapa, não quero saber disso daí, quero saber só se meu filho teve nota boa e vira as costas e vai embora. Eles não discutem sobre o que está acontecendo. Na verdade, assim, os responsáveis que comparecem às reuniões são os responsáveis que não precisariam comparecer às reuniões. Ah, entendi. São os responsáveis dos alunos que têm boas notas, que têm bom comportamento, né, que não dão trabalho, que não tem nenhum problema de indisciplina, de frequência, de desempenho. O aluno que não tem problemas na escola é aquele que geralmente o responsável comparece na reunião. Os responsáveis com os quais a gente precisa lidar, né, que a gente precisaria conversar mais a fundo, que é o aluno que não é frequente, o aluno que não tem um bom desempenho, é o aluno que ele tem questão de disciplina. Esses responsáveis, eles nunca aparecem. E aí, algumas vezes, a gente convoca esses responsáveis, né? Por várias vezes a gente convoca os responsáveis e ainda assim eles não comparecem. Caramba, professora. É bem difícil. Alguns poucos comparecem quando tem convocação, né? Tem algumas escolas que às vezes suspendem o aluno, né? A famosa suspensão.
E aí tem algumas suspensões que o aluno ele só retorna para a escola mediante o comparecimento do responsável. Aí o responsável aparece. Aí perfeito. a gente consegue resolver alguma coisa. E quando fazem essas reuniões, a porcentagem, professora, tem 30 alunos, 50% comparece ou não? Olha, vamos lá. Bimestre passado, na sala... Tudo bem que é terceiro ano, a gente entende que no terceiro ano do médio, os pais vão menos ainda na reunião, né? Os responsáveis vão menos ainda. Mas ainda assim, no bimestre passado, terceiro ano do ensino médio, eu atendi 3 responsáveis. Caramba! De 30 matriculados. Meu Deus. Eu não sou de exata, se eu tiver errada, vocês me corrijam aí, comentem corrigindo, mas eu acredito que isso deu o quê? 1% da sala? Caramba! Nesse bimestre agora, no terceiro bimestre, a gente fez uma reunião. Foi recente a reunião, foi inclusive num sábado, fizeram num sábado, porque a gente tem alguns sábados letivos para cumprir, né, no estado. E aí a gente fez a reunião no sábado. Aí alguns alunos reclamaram, mas no sábado, não sei o quê, quem é que faz reunião no sábado? Se a gente faz durante a semana, aí meu responsável não vem porque ele trabalha. Sim. Aí ele não pode comparecer, não pode faltar no emprego para vir aqui. Certo. Se a gente marca no sábado, quem é que faz reunião no sábado? Então, assim, nada nunca tá bom. Exato, nada nunca tá bom. Mas, reunião marcada num sábado. Eu estava numa sala que já chegou a ter 43 alunos matriculados. E agora ela deve estar com uns 37, 35, alguma coisa assim. Nós atendemos 3 ou 4 responsáveis. Caramba, professor. É que tinham 2 salas juntas, né? Que eram as 2 salas dos cursos técnicos. E aí a gente atendeu, de uma em específico, que é a que tinha mais alunos, a gente atendeu 3 ou 4 responsáveis. Caramba. E essa proporção também é na rede municipal também? Na rede municipal, a gente ainda tem mais responsáveis que comparecem. 9, 10, 12. Mas, porque a gente entende que, assim, quando eles são menores, né, os educandos são menores, os responsáveis ainda comparecem mais. Mas, assim, as reuniões que mais terão responsáveis são a primeira do ano, porque geralmente é a entrega de material, né, essas coisas, e a última do ano, porque a gente está falando de rematrícula. E ninguém quer perder a vaga. Entendi. Né? Aí são as 2 que os responsáveis mais comparecem. Nesse meio período aí, ao longo do ano, é meio que um limbo das reuniões. Que o responsável quase não aparece e a gente fica lá esperando. Caramba, professora, que coisa, né? E então, os pais mesmo, eles jogam a responsabilidade em cima da escola, do professor, e tá tudo bem. E a gente que se vire. Vamos tocar a vida e vou trabalhar, e a professora que se vire lá da educação que ela tem que dar. Exatamente. Caramba, que coisa. E, professora, eu tive também vendo, não sei se eu me engano, foi um mês passado, saiu um anuário que chama, né? E dizem, segundo a pesquisa aí que eles fazem aí, de cada 10 alunos do ensino fundamental, um só sai sabendo matemática e português. Eu li uma estatística diferente numa notícia que a cada 6 alunos, um desses alunos sai sabendo as competências básicas de português e matemática. E 5 dos 6, eles saem não sabendo as competências básicas de português e matemática. E o que leva a isso, professora? Ai, gente, eu acho que é um conjunto de fatores tão grande, né? Agora a gente está no período de SAEB, né? SAEB é uma prova que o Brasil inteiro faz, a Maria Eduarda fez no terceiro ano dela, porque ela é um ano sim, um ano não, então se teve esse ano, ela fez no ano que ela estava no terceiro. Certo. E ela é feita no 9º ano e no terceiro ano do ensino médio, né? Para avaliar como é que os alunos estão saindo aí do ensino fundamental e do ensino médio. É só pegar os resultados do SAEB, que aí a gente vê, porque o SAEB ele é só português e matemática, né? E aí a gente consegue avaliar aí como é que estão as competências básicas dos alunos. E, assim, é um conjunto de fatores, sabe? Hoje a gente tem a questão das plataformas que ajudam e atrapalham ao mesmo tempo, né? E a gente tem, assim, a falta de interesse, falta de recurso, estrutura escolar, né? Eu sei que, assim,
Ai, tudo falam da pandemia, tudo voltam na pandemia. Mas, assim, a educação que a gente tinha pré-pandemia, a educação que a gente tem pós-pandemia, são duas coisas completamente diferentes. Tem um abismo entre as duas. Certo. Né? Houve-se uma perda muito grande nesse período de pandemia, porque teve aulas online, a gente não estava ali próximo, então foi muito complicado. Assim, depois da saúde, que a saúde nem se compara no período da pandemia, né? A gente não pode nem... É intocável, porque só eles sabem o quanto foi difícil para eles. Mas, assim, depois da saúde, a educação sofreu bastante nesse período, né? Então, você imagina... vocês aí de casa, né? Pensem se alguma vez vocês tentaram estudar alguma coisa online. Né? Eu, particularmente, eu não sou uma pessoa adepta do EAD. Eu não sou. Eu sinto que eu preciso estar sentada... Gente, eu sou old school. Eu preciso estar sentadinha ali com o meu professor na minha frente, explicando as coisas para mim. No EAD, eu me distraio. Eu não presto atenção. Exato. Eu me distraio. Eu ligava a chamada, desligava a câmera assim, desligava o microfone. Exato. E eu ia fazer um monte de coisa. Eu lavava a louça, eu voltava a dormir, eu fazia tudo. Menos assistir aula. Então, e assim, a gente hoje, estudando por contas, hoje a gente adulto, a gente sabe as necessidades que a gente tem, o que a gente precisa estudar, né? Sim. E aí eu faço alguns cursos online, eu faço alguns cursos EAD, e quando eu vejo, o negócio tá rolando e eu tô aqui olhando a mosca que tá voando na minha frente. E não é nem proposital, meio que não me prende, sabe? Então, assim, você imagina uma criança, um adolescente, tendo que prestar atenção numa aula online, sabe? É bem complicado. E aí a gente, enquanto professor na pandemia, a gente se desdobrou para trazer a atenção desse aluno, mas a gente entende o déficit que ficou disso daí. E aí, a partir disso para frente... Foi só reflexo. É só reflexo. Até terminar esse ciclo de educação que começou na pandemia, imagina os pequenos que tiveram o primeiro ano do fundamental na pandemia. Para você alfabetizar uma criança online. Entendeu? Então, assim, o reflexo que vem disso daí é absurdo. Então, isso acaba impactando para que a gente tenha alunos hoje que saiam, né, do ensino fundamental sem as competências básicas de português e matemática. E entendam, não é falta de tentativa do professor, não é falta de interesse, às vezes não é falta de interesse dos alunos, às vezes é porque é uma perda que ela vem gradativa e cumulativa. Então, acaba complicando para que a gente chegue nesse ponto aí. E a senhora comentando agora desse fato dos pais não comparecerem às reuniões e tudo, é a mesma coisa em casa, então, né? O aluno está fazendo, está bem, se não está fazendo... Tá bem também, porque não está prestando tanta atenção. Acontece muito, mais do que a gente imagina. Caramba. A gente tem alunos, vamos lá pro Fundi 1, né? No Fundi 1, eles levam agenda. Eles têm agenda, para que a nossa comunicação com os responsáveis, o certo é a gente nem se comunicar por WhatsApp com os responsáveis. É pela agenda. Certo. A gente tem responsável que não olha a agenda. Caramba. Eu tive um educando esses dias que eu não lembro o que foi que ele aprontou na sala. Mas ele aprontou alguma coisa na minha aula que foi grave, porque assim, eu quase não escrevo na agenda. Gente, eu detesto escrever em agenda, tá? Mas fica aqui o segredo só entre eu e vocês todos, meus 3 fãs que estão assistindo. E aí, eu detesto escrever na agenda. Mas quando o negócio é grave, eu tenho que escrever na agenda. Sim. Porque, né, depois vira uma bola de neve. Então, eu já deixo lá registrado para o responsável o que o abençoado anjo de Deus fez na sala. E aí, eu escrevi lá o que a bênção fez. E aí, eu falei para ele, e eu sempre falo assim pra eles, eu falo, eu tô escrevendo aqui na sua agenda. No Fundi 1, eu não estou todos os dias na mesma escola. Então, às vezes eu falo assim, tem aqui o espaço para o seu responsável assinar, precisa assinar, e amanhã a sua professora vai olhar. E se não estiver assinado, eu vou descer na direção, vou pegar o telefone e vou ligar para o seu responsável. Não, tá bom, professor, porque tem uns que arrancam a folha, tá? Caramba. Tem crianças que arrancam a folha da gente. Então, eu já aviso que é para não arrancar. E aí, eu falei, entreguei para ele, aí a professora estava no fundo da sala, depois ela chegou perto e falou assim, mas esse aí, a responsável não olha a agenda, não. Você já olhou a quantidade de bilhete que eu já mandei na agenda e não tem nenhum ok? Caramba. E ele chega na escola e fala, não, minha mãe nem vê. Tem vários que falam, minha mãe nem vê, meu pai nem vê minha agenda. Meu Deus. Eu tive um que falou assim, que eu falei assim, eu vou escrever na sua agenda. Aí ele falou assim, pode escrever, minha mãe não sabe nem ler, ela não vai ler isso daí. Caramba. Eu falei, não tem problema, se ela não ler, eu ligo pra ela.
E aí que, né, a gente não gosta de ficar por baixo. Mas tem muitos que não acompanham a vida escolar do educando. Não acompanham de maneira nenhuma. Caramba, e não tá nem aí, então. Nem aí. A professora que lute. Então, tá vendo aí, gente? Aí é que eu falo, aí quer jogar a culpa nos professores, quer jogar a culpa na escola e achar que o filho tem que sair formado da escola, sabendo tudo, sendo que vocês mesmos não olham a agenda, não acompanham a vida escolar do aluno. Exato. E não comparecem em reuniões e tá tudo bem. E quer que a gente faça milagre. Exatamente, exatamente. Professora, e a senhora que é de português também? Ai, fala isso não, entrei na faculdade por causa do inglês. Do inglês, português e inglês. O abandono da leitura é muito grande, né, professor? É horrível. Meu Deus. Ninguém lê. Ninguém lê. Poucas alunas, ex-alunas, né? Que lia muito. Eu consigo contar nos dedos a quantidade de alunos que eu tenho hoje que são leitores assíduos. É muito difícil. Eles não leem. Aí a gente volta naquilo que a gente já tinha falado antes, né? Da questão do celular e tal. A gente vive numa era que essas gerações mais novas, elas são muito imediatistas, porque elas têm tudo na palma da mão. E elas conseguem tudo muito rápido, né? No celular você consegue tudo muito rápido. Sim. A gente tem a era aí dos vídeos curtos, que os vídeos são 2, 3 minutos, né? O pessoal não tem mais tanta paciência para ficar assistindo um vídeo de 1 hora. Eu mesma, por exemplo, às vezes eu me pego acelerando os Reels do Instagram. Depois que eu descobri que acelerava, meu Deus do céu, nunca mais assisti um vídeo sem acelerar. Mentira, de vez em quando eu assisto. Mas assim, vira e mexe, eu tô com o meu dedinho lá parado para acelerar o vídeo. Então, assim, essa questão do imediatismo, né, faz com que não se tenha paciência para assistir. Eu tenho alunos hoje que não têm paciência para assistir um filme de 1 hora e pouco. Caramba. Porque acham que demora demais. Então, assim, se eles não assistem um filme de 1 hora e pouco, que dirá ler um livro de 300, 400 páginas, que para quem não tem o hábito de leitura demora dias para terminar de ler. Então, assim, eles quase não leem, a gente vê o reflexo disso nas avaliações e exercícios e tal, porque não tem interpretação, né? Eles não conseguem interpretar porque não tem o hábito da leitura. Então, vai se complicando a cada minuto. Meu Deus do céu. E isso eles não percebem que vai prejudicar eles no futuro, né? Com certeza. A gente se desdobra, a gente tenta fazer de tudo para eles se interessarem pelos livros. Mas, assim, quem gosta de ler, vai ler. Quem não gosta de ler de jeito nenhum, não vai ler. No começo desse ano, a gente trabalhou o livro do Frankenstein, o clássico. A gente trabalhou o Frankenstein. Peraí. A gente trabalhou o Frankenstein com os terceiros anos. E aí, eu fiz um resumo, trouxe uma apresentação com vários pontos. Eu acho que eu vou precisar de um copo de água. Por favor, pode ligar. Aqui, Tá pegando. Então, vamos lá. No começo do ano, eu trabalhei com os alunos do terceiro ano o Frankenstein, o clássico da Mary Shelley. E aí, eu trouxe uma apresentação de slides com questionamentos sobre a obra, com citações sobre a obra, né? E aí expliquei para eles, falei do que se tratava. Eu sei que, assim, os que não têm o hábito de leitura não leriam de qualquer forma. Né? Quando a gente escolhe obras que às vezes tem filme, eles assistem o filme, mas não leem a obra. E aí eu sabia que tinha alguns que teriam feito isso. E tudo bem. Né? Dei um resumo e etc. E aí fui trazendo os questionamentos, a gente foi debatendo, foi discutindo. E aí, depois de tudo isso, teve alguns que falaram assim: professor, achei interessante, vou ler. Uns que eu achava que não leriam, e leram. E teve alguns que falaram assim: professor, eu gostei, achei interessante, mas eu não vou ler, não. Eu não gosto, eu não vou ler. Ok. Caramba. E ainda assim fizeram a prova só com o que a gente discutiu. Porque aí a gente também faz o quê, né? Se a gente colocou as questões para discussão, às vezes a gente traz as mesmas questões na prova. Para ver se, por mais que ele tava ali e não falasse tanta coisa, se ele absorveu o que a gente debateu em sala, né? E aí teve alguns que conseguiram ir bem por causa disso daí. E aí depois a gente fez um júri simulado do Frankenstein, né? Para ver se o Victor... Por favor, não se esqueçam que Frankenstein é o médico e não o monstro, tá? Tem muito isso aí. E aí a gente trouxe o julgamento para ver se o Victor Frankenstein seria acusado de
abandono, como se fosse um abandono parental e negligência. E se a criatura seria culpada dos assassinatos que ocorrem ao longo do livro. E acho que foi isso. Acho que foram os dois que a gente colocou ali no banco dos réus. E aí eles fizeram um júri simulado. Eles engajaram pra caramba na atividade. Trouxeram evidências. Escreveram uma cartinha lá no papel. Aí o meu aluno trouxe. Meritíssimo, eu trago evidências. E aí ele estampou um pedaço de papel na minha cara no meio do julgamento. Ai, meu Eu quero Deus. uma aula dessa, amigo. Que legal. É... E, professora, no inglês também é a mesma dificuldade de leitura, não? Ah, com certeza. Aí a gente triplica a dificuldade, né? Ai. Porque a primeira coisa é, professora, eu não sei inglês. Uhum. Então, assim, como é que eu vou ler se eu não sei inglês? Aí eu tô lá, tô explicando, explico a gramática, explico não sei o quê, dou todo o exercício e tal. Aí eu falo assim, ó, agora vocês precisam responder essas perguntas aqui. Mas é inglês? É. Mas eu não sei inglês. Mas eu acabei de te explicar. Não, mas eu não sei. Eu fico assim, eu sou uma piada pra vocês? Porque eu acabei de explicar o negócio, vocês estão falando pra mim que vocês não sabem, eu acabei de contar. Mas é muito, muito, muito difícil. Muito. A senhora deu aula em escola particular também? Dei aula em escola de idiomas. A dificuldade é a mesma? A escola de idiomas, o negócio é um pouquinho diferente, né? Porque, assim, a gente entende, a gente estima que todos que estão ali porque querem. Uhum. Né? E aí, na escola de idiomas, eu sempre perguntava assim no começo, você tá aqui ou você tá aqui porque seu pai te obrigou? Ah, Aí tinha uns que falavam assim, não, eu tô aqui, tem certeza? É, professor, um pouco foi porque meu pai falou que era pra eu vir, que era bom pra mim, então eu tinha que vir, não sei o quê. Eu falei, tá. E eu sempre falava pra eles, né? Eu prefiro que vocês sejam honestos. sim. Até no ensino regular, eu falo com eles no começo do ano, né? Que a gente vai conversando pra eu conhecê-los e pergunto algumas coisas. E uma das coisas que eu falo é, sejam honestos, você gosta ou não gosta de inglês? Porque não adianta você dizer que gosta pra eu gostar de você e quando chegar na hora da disciplina, você não gostar da disciplina. Uhum. Se você falar que você não gosta, tudo bem. Pelo menos eu já sei que você não gosta, você venha com o coração aberto, né? Me dá uma chance aí. Eu não tô dizendo que eu vou fazer você amar de paixão o idioma. Mas assim, pelo menos esteja com o coração aberto pra tentar aprender. Sem aquela barreira do, eu não gosto disso aqui. Entendeu? Eu falo isso com eles todo começo de ano, porque eu acho que é a maneira mais simples, sabe? Ninguém precisa amar nada. Eu não gosto de matemática, gente. Eu sou uma pessoa de humanas. Eu gosto de linguagens. Eu não gosto de matemática. Uhum. Mas eu estudei matemática a vida inteira, porque é uma competência básica que a gente precisa. Sim, sim. Né? Assim como acontece com o inglês. É um idioma que a gente precisa. Ele está difundido aí mundialmente, né? Uhum. É a primeira língua mundial, né? O mundo inteiro fala inglês. Então não tem como você correr disso. Então, professora, eu estudei no Centro Educacional SESI, né? Uhum. Lá na Vila Sorocabana. E na minha época era o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E depois ia pro quinto, né? Que entrava em Sim. inglês. Só que quando eu passei para a quinta série, eu cheguei na minha professora de inglês, que é a dona Ana, não sei nem se ela deve estar viva, tomara que esteja viva. E eu cheguei e falei para ela, depois de 6 meses cheguei para ela e falei, eu não consigo, não entra na minha cabeça inglês, eu não Esse gosto. negócio não vai. Não vai. Eu falei para ela, não vai, não adianta, eu não tem jeito, eu não gosto, não entra na minha cabeça. E aí, lá, na minha época tinha recuperação, né? E aí fui para recuperação, eu falei para ela, não vou fazer a prova que eu vou me dar mal na prova, e se a senhora quiser me reprovar, a senhora pode me reprovar, não Meu tem problema Deus nenhum. do céu. E aí passei, ela me passou na quinta, me passou na sexta. E foi passando. E eu saí de lá, eu aprendi a falar inglês. Pois é. A gente entende que, assim, pelo menos eu entendo que, assim, o inglês ou qualquer outro idioma, ele exige uma habilidade, um pouco, meio que uma habilidade inata das pessoas, sabe? Uhum. Assim como tem pessoas que têm habilidades com os números, que eu particularmente não tenho mais, né? Por mais que eu não goste de matemática, eu até entendia bem enquanto eu estava na escola. Uhum. Depois que eu saí da escola, gente, parece que veio assim, ó, passaram um pano na minha cabeça e apagaram tudo que tinha a ver com exatas. Uhum. Isso que aconteceu na minha vida. Real oficial. E aí, eu entendo que você tem que ter uma habilidade mínima para isso, uma aptidão, sabe? Uma coisa dentro de você. Porque eu não vou muito longe, a minha irmã. Minha irmã, ela já falou que ela tem um bloqueio
Não adianta, ela não consegue gostar de inglês, não entra na cabeça dela. Tanto que na época da escola, desculpa, eu vou te expor. Na época da escola, ela tirou uma nota vermelha em inglês. Acho que foi a primeira nota vermelha que ela tirou. Nossa, minha mãe ficou irritadíssima. Porque meus pais, assim, eles não admitiam que a gente tirasse nota vermelha. Porque a única coisa que a gente fazia na vida era estudar. Então, assim, como é que você vai tirar uma nota vermelha se você só estuda? Né? Sim. Mas, e eu entendo eles, ok. Mas, assim, a minha irmã, ela nunca teve essa aptidão pro idioma. Ela gosta muito de espanhol, mas ela não tem aptidão nenhuma pro inglês. E eu entendo que tem pessoas que realmente não têm aptidão. Então, o que eu faço? Eu tento explicar da maneira mais simples possível, para que se possa entender. É tipo assim, eu não espero que você saia fluente das minhas aulas. Né? Isso eu tô falando do ensino regular, tá, gente? Se fosse na escola de idiomas, ia ter que sair fluente, sim. Mas, no regular, eu não espero que você saia fluente das minhas aulas. Mas eu espero que você aprenda o básico para que você possa se virar numa prova de vestibular, para que você possa se virar nas provas educacionais, entendeu? É o mínimo que você precisa. É isso que eu quero que você aprenda. Eu não quero que você olhe para mim e fale assim, ai, professora, graças a você, ó, eu amo inglês para sempre. Não, não é isso. Isso nem sempre vai acontecer. Na verdade, isso raramente vai acontecer. E aí para a senhora ver. E aí comecei a vida. Perdi meu pai com 14 anos, comecei a trabalhar e tal. E com 19 anos caí aonde? Dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Isso daí acontece com 90% dos guarulhenses. Fui para lá, comecei a trabalhar tudo, bonitinho e tal. Aí comecei a lidar com o pessoal que dos Estados Unidos e tudo. Aí meu encarregado pegou e falou, então, tem uma vaga de gerente, você fala inglês? Eu falei, não. Não. Falei, então você perdeu a vaga. Você Pois acredita nisso? Acredito. Aí o que veio lá atrás? A escola. Falei, se eu tivesse me dedicado, tivesse me esforçado, eu sabia pelo menos na professora o básico. Ana. Exatamente. Tinha aprendido o básico. Para hoje, se virar. Exatamente. E aí foi aí que, com o pessoal de lá, eu comecei a ter base em algumas coisas, né? E tal, e aí foi. Aí eu falei, se eu tivesse estudado lá atrás, se tivesse pelo menos o básico, dava tempo de eu começar a fazer o inglês agora e ficar com a vaga. Perdi Sim. a vaga de ganhar um bom salário e tudo. Então, então. eu falei. Aí nem espanhol, nem inglês eu falava. Nem nada. Entende? Mal de português, que é muito difícil. Fala, Duda, você tem perguntas? Essa questão do inglês, realmente, inglês pra mim é igual pro menino. Parece que não entra na minha cabeça. Eu ainda não desisti, porque eu ainda tô determinada a aprender. Isso aí. Mas não entra na minha cabeça. E Meu tiveram Deus. 2 professoras de inglês que me marcaram. Você. Tá. Óbvio. E a minha professora minha da escola particular, que é a Teacher Jéssica, por sinal, se você estiver ouvindo. Beijo, Teacher Jéssica. E na recuperação eu sentia, que eu fiquei de recuperação em inglês. Na recuperação eu senti que eu absorvi um pouco mais, porque ela me dava mais atenção. Ela explicava melhor pra mim, porque ela sabia da minha dificuldade, então ela explicava de um jeito que eu entendesse. Entendi. Porque, num geral, quando é aula regular, vocês explicam de um jeito pra todo mundo entender. Exato. Só que na recuperação, É meio vocês específico. focam mais especificamente nas pessoas que estão de recuperação. Exato. E eu achei que isso me ajudou um pouquinho. É aquele ponto que a gente sempre fala assim. O problema é que quando a gente tá numa sala com 35 adolescentes, a gente fala assim, gente, se vocês entenderem qualquer coisa, pergunta, eu explico de novo. Vocês perguntam? Não. Ninguém pergunta. E aí, assim, a gente não tem como ter certeza de que o aluno não entendeu. A gente presume que se ele não tá perguntando, ele tá entendendo. E aí a gente consegue ver quando? Quando a gente passa exercício. Só que aí, o que os abençoados dos alunos fazem, né? Copia do coleguinha. Copia do coleguinha que sabe fazer. E não chega pro professor e fala, professor, eu não consegui fazer. Então, a gente tá achando o quê? Que tá conseguindo fazer. Às vezes, quando a gente vai circulando pela sala ali, a gente percebe que tá fazendo, quem não tá fazendo, quem não tá entendendo. Às vezes, a gente até para do lado do fulano e fala assim, você entendeu mesmo? Não entendi, professora. Tá fazendo? Tô. Você vira as costas, o fulano tá assim, ó. Caçando a resposta que caia do céu, porque ele não entendeu coisíssima nenhuma. Mas eu perguntava, eu chegava pra professora, eu acho que eu perguntava umas 100 vezes, porque eu tanto que ela levantava a mão, aí eu, então, professora, eu não entendi, professora, você me explica de novo.
Mas a gente prefere, viu? A gente prefere que pergunte umas 100 vezes a mesma coisa. Que pelo menos a gente sabe que o aluno está tentando e a gente também vai tentando de todas as formas até o aluno aprender. Porque quando não pergunta, a gente não tem muito o que fazer, porque não tem como adivinhar. E outra situação também, professor, eu fui trabalhar numa rádio na época, né? E aí foi fazer locução na rádio, aí queriam que eu tocasse música em inglês. Aí eu peguei e falei, não, e só... tinha que falar o nome das músicas. Exatamente. Eu peguei e falei, não, eu só toco música nacional. Não gosto de música internacional, porque eu acho muito bonito, mas eu prefiro falar nacional. Mas eu não tinha, porque eu não sabia pronunciar as músicas. Entendi. E eu acho que isso você vai sentir depois, que nem eu senti. Poderia ter pego um emprego muito melhor, ter feito muitas coisas, e não me dediquei, mas infelizmente, fazer o quê? Agora eu queria fazer outra pergunta, professora. O inglês britânico que fala e o americano são totalmente diferentes? Eu costumo dizer o seguinte, pensa no português do Brasil e no português de Portugal. Uhum. É a mesma coisa, inglês americano e inglês britânico. Porque o que é os Estados Unidos, se não uma colônia da Inglaterra lá no início da colonização? Né? Certo. Exatamente igual aconteceu no Brasil. Tinha Portugal e aí vieram e colonizaram o Brasil, né? Invadiram. Seja lá como for vocês preferirem o termo, eu gosto de dizer que foi invasão mesmo, porque foi. Aceitem. E aí, a gente veio ter uma mistura, né? No português brasileiro, ele é uma mistura. Não, ele vem o português de Portugal, e aí a gente vai modificando ele com as palavras das línguas que já existiam no Brasil. É uma das línguas indígenas mais famosas aí é o Tupi-Guarani, né? Então a gente tem o Tupi, que influenciou bastante, depois palavras de outras etnias que vieram para o Brasil, né? A gente tem dos africanos que foram escravizados, a gente tem os japoneses que vieram na migração, a gente tem os italianos que vieram na migração. Então, assim, a gente tem uma mistura de vários idiomas aí para chegar no português brasileiro que a gente fala hoje. Certo. O inglês britânico e o inglês americano não é muito diferente, né? Inglaterra colonizou os Estados Unidos e aí nos Estados Unidos eles já tinham os nativos americanos, né? E aí se falava o inglês que veio da Inglaterra e ele foi se modificando com as línguas que já existiam lá. Então hoje a melhor comparação para dizer é o inglês americano é como se fosse o português do Brasil e o inglês britânico é como se fosse o português de Portugal, que apesar de ter muitas coisas parecidas, tem algumas palavras que são diferentes, né? E o sotaque ele é diferente, mas não deixa de ser praticamente o mesmo idioma. A escrita também é diferente, professora? Só das palavras que se falam diferente. Por exemplo, a borracha, a gente tem eraser no inglês americano e a gente tem rubber no inglês britânico. Então, são duas palavras diferentes com o mesmo significado. Ah, entendi. O americano tem muita... posso chamar de gíria? É isso? Tem bastante gíria. No britânico também tem. Mas a gente costuma dizer que o inglês britânico, ele aparenta ser um pouco mais formal, sabe? E a forma da pronúncia também, a gente brinca dizendo que é como se eles estivessem eternamente com uma batata quente na boca, né? Vê aí o exemplo básico de water, que é água no português, no inglês americano, e no inglês britânico eles falam water. Então, é a mesma palavra, mas a forma de pronunciar é diferente. Caramba, que legal. Mas é bem parecido. Que bacana. Tem pergunta? É uma pergunta, mas não é de Chega inglês. perto do microfone, por Não favor. é sobre inglês. Vai. Eu posso abrir a primeira polêmica do dia? Vai, né, Maria Eduarda? Tamo sujeito. Então vamos lá. Gente, não assinem contrato sem ler as entrelinhas que dá nisso daí, entendeu? As pessoas querendo fazer polêmica com você. Pronomes neutros. Socorro, Deus! Vamos abrir a primeira polêmica. Hum. Pronomes neutros. Até o momento que eu tinha lido, Aham. não tinha ainda no português. Não sei é reconhecido pela língua Não portuguesa. sei se mudou. Mas ontem mesmo, eu fui pegar um livro na minha estante pra ler. Aham. O tanto que tinha pronome neutro naquele livro, até me tirou a vontade de ler. Que eu olhei assim, eu falei assim, não tá escrito nada contra, é óbvio. Né? Mas eu falei assim, não tá escrito Porém, nada a isso. favor, né, Maria Eduarda? Tô te Eu falei entendendo. assim, não tá escrito isso, gente. Que é isso? Vamos lá, pronomes neutros. Até a última vez que eu vi, ele não era reconhecido oficialmente pela língua portuguesa, tá?
A gente tem aí o masculino e feminino, e aí a gente vai muito além de identidade de gênero de pessoas. A gente está falando de palavras mesmo, de classe de palavras. E aí as palavras, elas têm gênero que não significam necessariamente que é relacionado ao gênero do ser humano, né? A gente entende, ou pelo menos deveria entender, né, a criação do pronome neutro quando você se fala de identidade de gênero de seres humanos e deles não se encaixarem nos gêneros binários comuns, né, feminino, masculino. Hoje a gente tem os não binários que não se identificam nem como feminino e masculino, e aí foi-se criada essa linguagem para que essas pessoas se sintam incluídas, né? Porque se ela não se identifica como masculino e feminino, como é que eu posso tratar ela por um pronome feminino ou um pronome masculino se ela não se identifica por nenhum dos dois? Essa é a parte social, né, que a gente até entende. Só que, assim, a língua portuguesa não reconhece. Ponto. Isso não transmite, assim, um sentimento pessoal e nem o meu pensamento pessoal sobre isso, mas, assim, a língua portuguesa ela não reconhece o pronome neutro. Né? Então, assim, é difícil você querer escrever formalmente com um pronome neutro se ele não é reconhecido pela língua que a gente tem no nosso país. E eram palavras que, tipo, não tinha nada a ver com o contexto social, não era chamando alguém. Eram palavras era, tipo, aleatórias. Generalizando. Entendi. Ele falando do contexto do que estava acontecendo, características, ou... Sim. Descrevendo o cenário. Entendi. Né? E do nada... E a linguagem neutra. Linguagem neutra, eu falava assim, gente... Aí depende muito, assim, como ele não é reconhecido pela língua portuguesa, depende muito da editora, né? Que a editora, ela tem essa liberdade criativa, né? O autor e a editora em conjunto. Porque tem autor que escreve, quando chega na editora, a editora fala, meu filho... Assim, se não faz sentido, por exemplo, se você não está lidando diretamente, falando diretamente da personagem, né? Seja binário ou não binário, você não tem por que você usar a linguagem. Igual você falou assim, por exemplo, descrevendo o que está acontecendo, ou cenário, não sei o quê, e usando linguagem neutra. Não teria por que usar se você não está se referindo a uma pessoa. E tem editoras que têm essa liberdade criativa, né? E às vezes são editoras mais diversas e elas optam por incluir a linguagem neutra. E aí é muito do autor e da editora, mas a língua portuguesa não reconhece. Eu sei que é uma inclusão, né? É importante. Eu apoio a comunidade, gente. Eu sou bi também, tá? Não me taquem em pedras. Por favor, não cancelem a gente. Mas, para um livro, eu esperava que tivesse o português mesmo. O português que a gente aprende. Exato. Entendeu? As regras e não que saísse das regras do português. Sim. Porque pra gente entender um livro, ele tem que estar escrito com as regras gramaticais para que todos entendam, para que tenha uma boa interpretação do texto. Só que, mesmo eu sendo uma leitora assídua, eu tive dificuldade de entender por causa dos pronomes neutros. Eu te entendo. Mas, assim, não é reconhecido. Ainda não. Nossa, só aí Pronto, vi, soltei a Você polêmica. viu? Super. É só essa polêmica? Você falou, Não, assim, se eu não for cancelada hoje, eu não sou cancelada nunca mais. eu sou. É isso, galera. Você falou, é a primeira polêmica? Tem mais alguma? Nossa, eu tenho medo. O que me veio na cabeça, por enquanto, só essa. Mas vai que eu penso em mais alguma. Meu Deus, Maria Eduarda, meu Deus. Perfeito. Essa é a professora Edi, professora de português e inglês, né? Não esquecendo. É o que dizem. E professora, chegando ao final do ano agora, como que está aquilo que eu falei? A senhora faz uma avaliação do ano. Os alunos melhoraram ou estão na mesma fase? Estão ainda na briga aí para poder melhorarem? Porque aquilo que a senhora falou, dependendo do professor, vocês fazem tudo para poder o aluno ter bom desempenho, né? Mas é aquilo que falou, por fato do ambiente de casa, essas coisas todas, eles não têm o apoio, né, dos pais, né? Incentivo. A gente tem várias situações, assim, né, quando se tratam de alunos. A gente tem alunos, lembrando que eu vou falar aqui num contexto geral para não expor ninguém, tá? Mas a gente tem alunos que vêm de lares completamente desestruturados, né? Eu tenho alunos que... E eu já falei isso para esse aluno, que pode ou não ser um menino, mas eu já falei isso para esse determinado aluno, que assim, é um milagre que esse aluno seja tão são
e centrado do jeito que ele é, com a família e com o lar em que ele vive. De verdade. Caramba. Assim, família totalmente desestruturada. E assim, que vive num ambiente que psicologicamente não é tão estável assim, sabe? Então, a gente tem alunos que eles vêm de uma realidade extremamente complicada, mas que eles pegam essa realidade complicada e usam isso como um combustível para ser cada vez melhor. E a gente tem alunos do outro lado que tem uma família estruturada, né? Vem de um lar estável, tão estável quanto pode ser, né? E, assim, joga tudo pro alto, tipo, dane-se, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, a gente tem os dois extremos e tem o que seria, entre muitas aspas, normal aí no meio. E aí, assim, a gente, enquanto professor, no começo do ano, a gente sempre espera o melhor de cada turma que a gente entra, né? Por mais que seja uma turma extremamente desafiadora, a gente espera tirar o melhor deles até o final do ano letivo. E eu tenho alunos hoje, eles reclamam bastante assim, você fica pegando no meu pé, você só sabe chamar minha atenção. E eu sempre falo para eles, fiquem felizes enquanto eu tô chamando atenção. Vocês têm que se preocupar quando eu parar de chamar a atenção de vocês. Exatamente. Porque aí é meio que larguei, não tem mais jeito, sabe? Então, assim, eu olho pros meus terceiros anos hoje e são poucos os alunos em que eu acho que não evoluiu, que continua ali no 0 a 0. Graças a Deus, são poucos alunos que continuam ali da mesma forma que entrou, tá saindo. Bacana. Mas a grande maioria, eu vejo que nem que for um pouquinho assim, eles melhoraram. Eu vejo bastante na questão de carreira, de decidir carreiras, né? O jovem hoje, ele tem uma pressão dentro dele que às vezes é um pouco da sociedade, às vezes é um pouco dos responsáveis e às vezes é um pouco deles mesmos que colocaram. Mas eles têm uma pressão tão grande dentro deles para decidirem carreiras, sabe? Decidir como se eles tivessem que estar com a vida toda definida quando terminar o terceiro ano. Sendo que eles estão só começando. Exatamente. E você sempre pode começar de novo, e você sempre pode fazer tudo de novo. E deu errado, encerra ali e vai para a próxima, Exatamente. sabe? Entrou na faculdade, não é o que você quer? Tudo bem, tranca o curso e vai fazer um próximo, entendeu? Procure outra coisa. Então, assim, essa questão, eu vejo que tem alguns que não tinham certeza do que queriam e alguns que eu ajudei a decidir o que queriam. Teve uma aluna em especial, Cristiane, estou falando de você. A Cris, ela não sabia bem. A gente teve umas questões com redação, né? E aí eu falei assim, me fala o que você quer estudar. Porque se você me falar o que você quer estudar, você não precisa tirar 1000 numa redação. Mas a gente pode adequar a sua redação para a pontuação que você precisa. Certo. Entendeu? Se for melhor do que isso, maravilhoso. Mas se não for, o mínimo é a pontuação que você precisa. E ela virou para mim e falou assim, professora, eu não sei. Eu não sei o que eu quero fazer. E aí, tem uma foto nos meus destaques desse dia. Porque eu falei assim para ela, faz um teste vocacional. Aí ela fez o teste vocacional. Aí ela, não sei se eu tô confiando muito nisso, não. Eu falei, então faça um teste de personalidade. Aí ela fez um teste de personalidade. No teste de personalidade, eu falei assim, pega a personalidade que deu aí pra você, joga na IA, para ver quais são as carreiras que combinam com a sua personalidade. Ai, quem dera tivesse isso na minha época, né? Seria tão mais fácil. Sim. Não teria sofrido lá na faculdade de exatas. E aí, ela jogou lá e aí deu algumas... E sempre aparecendo mais ou menos as mesmas carreiras. E aí deram algumas carreiras lá e ela falou assim, deu aqui marketing, publicidade, acho que direito e mais algumas outras. Ela, eu gostei mais ou menos dessas aqui, mas eu não sei bem o que faz. Eu falei, eu tenho alguém que trabalha, peraí. Fiz chamada de vídeo com a minha amiga para explicar para ela o que ela fazia no trabalho dela. Fiz chamada de vídeo com a minha irmã para minha irmã explicar o que ela fazia no trabalho dela. E aí, no fim, a Cris conseguiu decidir mais ou menos o que ela queria seguir ali da vida dela para a gente poder adequar a redação dela. Então, assim, esse tipo de coisa que para muita gente pode não parecer nada demais. Tipo assim, a menina só decidiu a carreira dela, sabe? Ela só decidiu alguma coisa que ela queria estudar. Mas pra gente, enquanto educador, é muito importante a gente saber que a gente fez parte desse processo. E que a gente pôde auxiliá-los de alguma forma, sabe? Mais do que ensinar a redação, mais do que ensinar inglês, mais do que ensinar a fazer uma conta, descobrir o valor do X. É você saber que você ajudou ele a trilhar alguma coisa que, de fato,
alguma coisa que, assim, de fato ajudou ele para a vida dele, sabe? Que vai fazer uma diferença na vida dele. Não que todo o resto não faça, mas, assim, eles veem essas questões como algo muito mais significativo, entende? Sim. E aí eu tenho alunos, por exemplo, eu tenho um aluno que ele quer fazer fisioterapia, você sabe que eu estou falando de você sabe quem é. Ele quer fazer fisioterapia, e assim, foi uma pessoa da vida dele que incentivou ele a ser melhor na escola, levar a sério e etc. E aí eu vi a mudança dele ao longo desses bimestres. Porque no começo do ano ele levava tudo extremamente na brincadeira. Na primeira reunião, inclusive, conheci a mãe dele. Falei pra ela, olha, seu filho, assim, ó, não tá levando muito a sério, né? As notas tá lá embaixo e tal. Uhum. E aí ela conversou com ele e voltou e falou, pô, professora, você falou com a minha mãe. Eu falei. E eu vou falar de novo quantas vezes for necessário. E aí uma pessoa lá da vida dele, né, incentivou muito ele a mudar. E aí ele fez essa mudança. E hoje ele tá assim... Ele é o meu aluno nota 10 que tira 10 em tudo? Uhum. Não. Não é. Mas ele é o meu aluno que tá ali, ó, focado. Quando eu falo, gente, hoje é plataforma de inglês, ele senta aqui do meu lado e fica a aula inteira fazendo plataforma. Que bacana. Ó, hoje é redação. Ele é o aluno que senta do meu lado e ele vai fazendo ali quietinho a redação dele. Se eu não pedir para ver, ele não me mostra. Uhum. Ele não mostra. Mas se eu pedir, ele me mostra. Mas assim, também não pode ter muita gente perto porque fica com vergonha. Mas assim, você vê o foco em fazer acontecer, entendeu? E hoje ele tem um plano bem definido do que ele quer fazer, o que ele quer estudar e para onde ele vai. E é isso. Ele falou assim, ó, eu queria ser atleta. Ser atleta não deu certo, então eu vou estudar X coisa que vai me manter perto do mundo do esporte, não necessariamente trabalhando na área do esporte, mas é isso que eu quero fazer. E ele tá focado nessa decisão em fazer dar certo, sabe? Então, assim, muito se fala dos alunos tops, né, da sala, os alunos que tiram 10 em tudo, e muito se fala dos alunos que estão ali, que são os piores da sala. Uhum. Mas nesse meio, a gente tem alunos como esse, que, assim, começaram muito mal, e hoje eles estão numa média, assim, consigo tirar notas azuis e tenho focado o que eu quero fazer na minha vida. É um aluno que, por exemplo, assim, eu não quero estudar na USP. Uhum. Mas eu também não vou ficar sem estudar. Eu vou estudar tal coisa em tal lugar e para mim tá ótimo. E eu acho excelente. Sim, porque claro. eu acho que o principal é ele saber o que ele quer da vida dele e ele poder seguir aquilo que ele trilhou para a vida dele, que aquilo faça ele feliz, sabe? Eu até falei na publicação do Dia dos Professores, eu recebi graças a Deus, eu recebi muita mensagem do Dia dos Professores. É um tópico sensível. E aí, uma das coisas que eu falei lá no Instagram, que é verdade, eu queria deixar registrado aqui, é que o meu sonho é que todos os meus alunos saibam, eu queria que eles enxergassem a capacidade que eu enxergo dentro deles. Eu queria que eles enxergassem o potencial que eu vejo neles e que eles acreditassem cada vez que eu falo isso para eles. Uhum. Porque toda vez que eu falo para eles, eu acredito no seu potencial, eu não tô falando isso para eles da boca para fora porque eu quero que eles façam um exercício. Eu tô falando isso porque eu realmente acredito no potencial deles. Quando eu falo para eles, eu sei que você consegue, é porque eu sei que eles realmente conseguem. Não é só porque eu tô querendo incentivar ele a fazer uma atividade. É porque ele consegue. Eu quero que eles enxerguem assim, a infinidade de possibilidades que existe na vida deles. Sim. E assim, todas as chances que eles têm na vida deles. E que assim, não é porque às vezes você começou uma coisa e deu errado que você precisa desistir de tudo. Não, você só precisa recalcular. Porque eles realmente conseguem fazer tudo o que eles quiserem. Talvez não da forma que eles planejaram, mas eles conseguem. Então, o meu sonho é esse, que eles entendam o potencial e que eles enxerguem o potencial que existe dentro de cada um deles. E isso eu acho perfeito. Eu acho que se os pais tivessem a mesma visão que a professora tem de incentivar os alunos e mostrar o potencial que eles têm, eu acho que a escola estaria muito melhor. Os alunos estariam muito melhores. Sabe que a gente vê isso em sala de aula, tanto no Fundo 1 quanto no Fundo 2, que às vezes a gente fala assim, tem criança, para vocês verem o poder das palavras, né? Tem crianças no Fundo 1 que eu falo assim, você é mãe inteligente, cara, eu sabia que você ia conseguir. A minha mãe fala que eu não sou inteligente, não. Olha, tá vendo? Eu sabia que você ia conseguir. Minha mãe fala que eu não vou conseguir, não. Então, assim, são frases que a gente escuta das crianças e a gente vê o reflexo das palavras que eles escutam dentro de casa. Então, você imagina, eu que sou falando para os meus alunos que eles conseguem, enquanto todo mundo ao redor deles fala que eles não conseguem. Eles vão acreditar em mim. Em quem? Em mim que estou falando que consegue ou em todo mundo que está do lado deles falando que eles não conseguem? Exatamente. Entendeu? Então, assim, as palavras, elas têm muito poder. As pessoas subestimam o poder das palavras. Sim. E o quanto elas podem marcar.
né? Principalmente crianças. Porque Exatamente. as pessoas têm muito aquela visão assim, ele é criança, depois passa. Ele é criança, depois esquece. Não esquece. Não, de jeito Não nenhum. esquece. De jeito nenhum. E eu quero lembrar vocês aí que estão nos assistindo, a professora falando isso aí chama comunicação. No dia 11 de dezembro, às 19 horas, na FMG, na Faculdade Metropolitana de Guarulhos, vai estar a Ana Silvia, tá? Ela é professora, especialista em comunicação, e eu também vou estar junto com ela fazendo uma palestra sobre comunicação assertiva, tá, gente? Legal. E sobre como a comunicação pode mudar a sua forma de liderar e liderar sua vida profissional e sua vida pessoal. Então, eu gostaria que todos comparecessem lá no dia 11 de dezembro, às 19 horas. Você vai estar aí na tela, aí, no Simpla. Você vai lá no Simpla lá e se inscreve lá e esteja lá. É dia 11 de dezembro. Tá? E vamos falar sobre isso, a comunicação, o que pode mudar a vida de uma pessoa, a comunicação. E é isso que a professora está falando. Entendeu, gente? Se os pais soubessem o poder da palavra, o que influencia na vida da criança ou do adolescente, a palavra negativa, isso vai influenciar na vida dele lá na frente. Infelizmente, né, professora? Exato. Mas eu sei por que a senhora não gosta de exata. Por quê? Porque até enquanto era em números, era legal. 1 mais 1, 2. Aí veio lá... Começou as letrinhas do alfabeto. Aí B mais não sei o que dá X. Mas aí sabe o que é complicou. pior? Sabe o que é pior? É. No médio, eu ainda gostava de exatas. No Uhum. ensino médio. Eu gostava. Gente, fórmula de Bhaskara. Que é o básico que todo mundo fala assim, nunca mais usei Bhaskara na minha vida. Pois eu sei ela assim, ó, de cor na minha cabeça, faço de olhos fechados. Onde é que eu vou usar? Eu também não sei. Não me pergunta. Mas eu sei fazer. Mas, depois do ensino médio, passou uma borracha nas exatas. Caramba, professor. Exato. Não sei como, não sei porquê, mas só aconteceu. A Duda está com outra polêmica. Lá vem. Vai, Duda. O Vini já deixou o comunicado para os pais sobre a comunicação assertiva. Vou deixar o comunicado para quem ainda não é pai, tá bom? Que Importante. se você não tem dinheiro, não tem paciência, não tem psicológico e nem tempo, não tenha filhos. Ponto. Entendeu? Porque criança é gasto, criança é psicológico, criança tem que ter paciência. Você tá lidando com a vida de outro ser humano. Exato. Com o psicológico de outro ser humano, com a educação de outro ser humano. Então, se você não tem nenhuma dessas coisas, não tem paciência, não gosta de criança, não tem dinheiro, não vai ter tempo, nem psicológico, não tenha filhos. Ai, mas é meu sonho. Não tenha filhos. Gente, não é fácil. Não. Esse negócio de, olha, lidar com o ser humaninho não é fácil. Não é fácil. Professora, e vamos falar um pouquinho agora dessa prova que teve no domingo, né? O Enem dos Prova professores. Nacional Docente. Isso. Lógico que os professores têm que ter avaliação, né? Tem que estar. Mas não é um cansativo professor fazer essa prova, passar lá da 1 da tarde, tem professores que passam da 1 da tarde até as 7 da noite. Tópico sensível, hein? Vamos lá. O que acontece? Foi uma prova extensa e cansativa, com 80 questões. Uhum. Honestamente, gente, eu me senti fazendo o Enem de novo. Eu fiz a prova. Ah, a senhora fez? Eu fiz a prova. Uhum. Me senti fazendo o Enem de novo. As questões eram extremamente extensas, com textos enormes para você responder no máximo 2 questões, e aí daqui a pouco tinha outro texto para você ler gigantesco para responder mais 2 questões. Então, assim, extremamente cansativo. Se vocês olharem aí, tá nas redes sociais, eu não tô inventando, não tô tirando das vozes da minha cabeça, pelo amor de Deus, tá aí, só procurar, tá? Foi um tanto, assim, desorganizada a prova, né? Assim, foi uma prova extensa, ainda, além das 80 questões, tinha uma redação, né, que foi sobre etarismo, mas o termo que usaram foi idadismo. A prova é cansativa, faltou organização na prova, teve locais em que não tinham lugares suficientes para os professores fazerem a prova. Caramba. Tem vídeos circulando dos professores juntos no refeitório para fazer a prova, porque não tinham lugares nas salas. Colocaram 50 professores numa sala que tinha 35 carteiras.
Meu Deus. Então, assim, do como é que céu. cabe 50 com 35 carteiras? A conta não fecha, Uhum. né? E, além de tudo, assim, a prova foi muito exaustiva, sabe? A gente entende que, às vezes, é necessário ter uma avaliação, né? Assim, todas as profissões, todas as carreiras têm avaliações, a gente sabe, é normal, né? E etc. Só que, assim, a questão dessa prova é que ela foi lançada para os professores como se fosse assim, gente, a prova nacional docente, que é o que a gente chama de PND, ela vai ser uma prova unificada, nacional, e aí todos os professores classificados poderão abrir contrato, né, serem contratados temporariamente ou não, pelas prefeituras ou estados que aderirem à prova, né? De todos os estados que temos no Brasil, acredito que somente 2 não aderiram à prova, né? E a maior parte das prefeituras também aderiram. Né? A Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, aderiu à prova. Então, todas as professoras que são eventuais ou que têm algum contrato aberto, né, que seja temporário, não seja concursada e efetiva, elas precisavam realizar essas provas. E quem não tem também precisava realizar, caso tivesse a intenção de abrir contrato pelos próximos anos. Porque ela entra como um item classificatório, né? Ou eliminatório, dependendo da prefeitura do que decidir. Né? Então, os professores eles precisavam fazer. Por exemplo, o Estado de São Paulo ele aderiu a essa prova. Né? Então, para abertura de contrato do ano que vem, do início do ano, ela não está como um recurso classificatório ou eliminatório ter feito ou não o PND. Porque o Estado de São Paulo ele também tem um processo seletivo simplificado, que é dele. Né? Mas acredita-se que a partir de certo momento, a partir do ano que vem, o Estado também use como classificatório você ter feito o PND para que ele possa abrir o seu contrato. Se você não tiver feito, em algum momento ele vai exigir que tenha feito para poder abrir, senão ele não vai abrir. Né? Então, essa é a questão toda do PND. Só que eu estava assistindo televisão durante a semana, que é raro, mas acontece. Eu assisti televisão durante a semana e no jornal estava dizendo o seguinte: domingo temos a prova nacional docente. Uma prova para avaliar os nossos professores. Mas espera, não era uma prova que era como se fosse, entre muitas aspas, um concurso público, um processo seletivo para contratar? Então agora ela é uma prova para avaliar a competência do professor? Ficou assim, não faz muito sentido. Vende-se a prova de uma forma para os professores e depois sai na mídia de outra forma. Né? Então, assim, se for uma avaliação, ok, se for uma avaliação, mas sejam claros se é ou não uma avaliação. Sim. Mas se for uma avaliação, ok também. Até porque a gente tem o ENAD, né? O ensino superior, ele tem o ENAD, né? Que é aquela prova que a gente faz para avaliar o ensino superior e etc. Né? E aí a prova nacional docente, ela veio também como obrigatória para todos os estudantes de licenciatura no seu último ano. Então, a partir de agora, ela é obrigatória. Né? Foi o que saiu aí nas redes, podem pesquisar. Então, ele está dizendo que ela é como se fosse o ENAD para as licenciaturas também. Então, eu acompanho todos os dias a Voz do Brasil, e era realmente isso que falou, que a senhora falou primeiro, que era para pontuação no concurso público, né, e contratação, né? Isso. Agora você está me falando que é para avaliação. Porque saiu no jornal, eu vi, não vou dizer a emissora e nem qual foi o jornal, mas eu vi na televisão ele dizendo que era uma avaliação para os professores. Caramba. Então, eles colocam de uma forma, o edital diz uma forma e a mídia fala outra forma. Tanto que tem gente colocando aí nos grupos de WhatsApp, porque avaliaram os professores e não sei o quê. Ela não é como se fosse uma avaliação para os professores. Ela é para contratação. E também para concurso público ela entra como classificatória. Isso, exatamente. E aí, o que eles disseram quando eles criaram a PND também foi o seguinte, que algumas prefeituras ou os estados, eles podem, eu não lembro bem se eles poderiam usar como concurso público ou equiparar a um concurso público, entendeu? Mas tem alguma coisa nesse sentido aí também. Isso, que parece, se eu não me engano, a pontuação vai contar muito no concurso público, né? Isso. Exatamente. É que eu acompanho todos os dias e eu estava ouvindo e é isso mesmo. E agora é uma avaliação, complicado. É complicado. Mas oremos para que seja o que disseram mesmo, assim, para concursos e contratações e tudo bem. Mas, assim, a prova foi extremamente cansativa. Segundo
o Ministério da Educação aí, diz que, segundo o Ministério da Educação, não, segundo os deputados, eles estão com um projeto de lei aí que querem parar o salário de todos os professores, né, no Brasil, e esses professores que são contratados, eles passarem para ser concursados, porque sai mais barato contratar do que ter como concurso, né? É porque quando a gente é concursado, a gente tem uma série de coisas uma série de benefícios, né? Então, assim, primeiro a estabilidade, que é que todo mundo sabe que todo concursado tem, todo funcionário público tem. Então, estabilidade. Aí, professores geralmente têm quinquênio, né? A cada 5 anos aumenta lá no salário. A sexta parte, que eu não lembro a cada quanto tempo que acontece, mas que também é uma questão financeira. Aí você tem licença-prêmio, né? Que a cada tantos anos trabalhados você ganha um bloco de licença-prêmio para que você possa se afastar das suas atividades sem perda de vencimentos, né? Entre outras questões. Então, assim, para os estados, para as prefeituras, é muito mais barato você ter um contratado. Porque são inúmeros benefícios que o contratado não tem. O contratado, muitas vezes, ele tem só o salário ali e acabou. Então, para eles, né, isso aí é uma questão de matemática básica. Sim, sim. Né? E aí você consegue perceber que para eles sai muito mais em conta você ter os contratados. Se eles realmente efetivassem, seria ótimo. No estado de São Paulo mesmo, a gente tem grande parte dos professores são contratados, não são efetivos. Caramba. Né? Tanto que esse último concurso que teve do estado de São Paulo, a maioria dos aprovados, né, que estão sendo contratados, estão sendo efetivados, eles já eram contratados da rede estadual. E agora eles estão assumindo como efetivos porque eles estão sendo chamados para tomar posse no concurso público. Né? Eu tenho vários colegas que trabalharam comigo na época que eu dava aula para Maria Eduarda, que foram efetivados agora nesse último concurso e estão tomando posse agora. Então, assim, a maior parte era de contratados. Sim. E é fácil, né? A professora não é de exata, mas é fácil. É só acabar com esses assessores aí que não fazem bosta nenhuma, que gastam aí mais de 240 milhões por minuto e não fazem porcaria nenhuma. Põe tudo para fora e contrata os professores, que é necessário. É simples assim. Só que não sei para que um deputado tem 25 assessores, o vereador tem mais 15 assessores, que para mim é tudo cone, fica tudo parado, não serve para nada. Né? E não tem medo de falar, não, pode estar ouvindo aí, aqui de Guarulhos, aqui é tudo cone. A maioria deles, né? 99%. Então, para que tem esses caras? Manda todo mundo embora e contrata professores aí para mudar a educação. É isso que funciona. Só muda o ser humano a educação e não tem nada mais que mude. Entendeu? E aí os professores estão aí lutando, trabalhando, dando a cara a tapa, porque não é fácil ser professor. Não é fácil, hoje em dia não é fácil, está aí a luta dos professores aí, sofrem, apanham até por causa de cumprir a lei, ainda apanham ainda, e não tem apoio de ninguém. Está aí, Deus dará, um monte de professor tomando remédio aí, infelizmente. Temos muitos. Então, e aí eu estive conversando com o professor Santana, que o professor é Alexandre Santana, e é muito triste o que ele fala. Né, que ele vê os professores aí com problema psicológico aí na rede pública e ele está lutando, aí colocou um projeto agora na Câmara aqui de Guarulhos para equiparar o salário também dos professores, porque ele acha injusto uma profissão tão bonita, tão necessária, está tão desvalorizada assim, e que dá 2% para os professores. É brincadeira, né? Mas... É aquele meme da internet, né? O advogado que escreve, sem advogados não é feita a justiça. Sim. E sem professor a gente não faz profissão nenhuma, né? Exatamente. Porque a gente forma todas as outras profissões. E ainda assim é a profissão que a gente vê que é atacada a todo momento. Aí vem um espertão lá achando que pode mudar o jeito do professor dar aula e quer mandar ainda dentro da sala de aula. Fazer o quê, né? Professora, não é assim não que dá aula, desse jeito aqui. A professora ficou olhando para a cara dele, né? Falando, é verdade, você tem razão. Mas, professor Edi, é um prazer. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso... Ai, que tristeza. Deixa eu fazer um comentário. Da Pode. outra vez a gente fez um bate-bola, né? Isso. Gente, pronto, que eu já fiz o quê? Na primeira já me deu branco. Não sei, se vocês não lembram, olha eu aqui, ó, mandando podcast dos outros, Duda. Deixa linkado aí o outro episódio para as pessoas assistirem, caso vocês não tenham assistido, por favor, me assistam. E aí, já travei na primeira, né? Que você falou um filme,
Pois é. E aí as minhas irmãs ficaram assim, meu, como é que você errou na primeira? Você gosta de Disney? Era só você ter falado desde o começo qualquer um da Disney. Eu falei, gente, mas dá um branco que vocês não têm noção. É um absurdo. Oh, meu Deus do céu. Mas foi muito bacana. Nossa, o pessoal gostou muito. O nosso pessoal também aqui, os nossos seguidores também gostou muito. Traz ela de novo, vou trazer ela de novo. Que bom. Trago sim. Estamos aqui de novo. E professora, a próxima vez que a gente marcar, traga um aluno, 2 alunos. Ah, misericórdia. Isso, pra gente... por favor, se vocês quiserem vir comigo no podcast, já comentem aí embaixo. Isso, né? A gente exatamente. atende pedidos. Isso. Até sugeriram que a senhora montasse um podcast. Sugeriram. Meu aluno falou assim, olha, se eu fosse você, eu montava um podcast, Edi Convida. E aí o podcast é você com os seus alunos. E aí você conta a sua experiência, eles contam como é ser seu aluno. Aí eu... então... A gente devia montar um quadro aqui. Edi Convida. Pronto. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por ela mês. É muito ocupada, né? Eu que lute. Ficar fixo. Exatamente. Tá feita a proposta. Vamos pensar nesse assunto aí. Vamos procurar um horário. Vocês aí que são alunos dela aí, ó. Tá aí, ó. Deixe comentário aí se ela pra gente fazer, então. Edi Convida. Uma vez por mês com alunos aqui. Com alunos. Vamos fechar, então? Alunos e ex-alunos. Então coloca aí, ó, se inscreve no canal aí, dá o seu like aí. Que a gente é de graça. Tá aberto aí, ó, a proposta para a professora. É só ela escolher o dia, o horário que ela quiser e vem os alunos aqui, conversa com ela, chama um, chama outro, vão discutir. Eu vou ficar só nos bastidores ouvindo, né? Porque eu quero ver as histórias aí que vocês têm para contar da professora. Tenho medo. Tenho certeza que ela tem um carinho muito grande por vocês, alunos, e vocês também têm um carinho muito grande por ela, porque a repercussão foi muito bacana, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. Olha, nós aqui ficamos muito felizes no NovaCast. Olha, gente, você falou dessa questão de gostar dos alunos, né? A gente tem gravado alguns vídeos por Instagram e a gente fez um mais recente agora dos meninos dançando para divulgar a data do Saeb na escola. E aí, tem um vídeo, né, que tá rolando aí nas redes sociais, que se faz com o 3º ano, que tá todo mundo junto, aí de repente eles saem, a professora tá sozinha, porque para ser férias tem que ter data para voltar, e os 3º anos não voltam, né, não é férias. E aí me mandaram falando assim, você tinha que gravar com os seus alunos. Aí eu falei, gente, se eu gravo um vídeo desse, depois eu fico 12 horas chorando em posição fetal. Sozinha, abandonada. Aí eles, não, professora Modora, vamos gravar todo mundo na quadra. Eu já tô sofrendo. Caramba. Eu já tô sofrendo porque a gente tá no final de outubro. A gente só tem novembro, acabou o ano, esses meninos vão embora. E depois, sabe-se lá Deus quando é que eu vou ver essas criaturinhas de novo na minha vida. Entendeu? É isso, eu estou sofrendo. Esse é meu ponto. Último ano. É o melhor e o pior ao mesmo tempo. Assim, ele é o melhor até meados de outubro. Aí chega outubro, já começa a bater aquela deprê que assim, o ano tá acabando, a gente vai embora, não vai ter a convivência, não sei o que, aí a gente fica triste. Pega aqui na gaveta um convite aqui. Meu Deus. Se você tem. Um só? Vou dar 2, né? Tô pegando, peraí. Nossa. Isso porque ela pôs na gaveta dela. Exato. Não, aqui tem que destacar aqui, pra não rasgar as paradinhas. Então tá Entendi. bom. Então, gente, eu vou presentear a professora aqui, a professora Edi, com 2 convites da palestra. Ela vai estar lá. Legal. Eu vou? Ela vai estar lá. Eu vou? É? Dá pra ela. Eu vou entregar. Eu quero que ela mostre assim, que ela vai mesmo, porque é para Meu chamar Deus os do céu, alunos dela. Eu vi esse hoje. Então, eu vi nas redes. Tô convidando a professora, ela vai estar lá e eu quero que vocês estejam lá com ela também. Pega aí pelo Simpla aí, ó, entra aí e se inscreva lá, vai ser muito bacana. 11 de dezembro. Isso, 11 de dezembro. Ela já vai estar de férias, né? Então ela não tem desculpa. Não vou, não. Não? Nossa. No estado de São Paulo a gente trabalha até o dia 12 de dezembro e na prefeitura a gente vai até o dia 19. Caramba, eu pensei que já estaria de férias. Imagina! Nossa, a gente vai... Mas teve de noite, então... É de noite, vai dar ok, vai estar ok. Dependendo do dia da semana não é ok não, que eu trabalho até às 7, mas a gente corre. Isso. Teve um ano no estado de São Paulo que a gente trabalhou até o dia 21, 22 de dezembro.
É que tudo depende do calendário, né? Para dar 200 dias letivos. Mas tem ano que a gente trabalha mais. Mas a gente tá aqui, ó, 11 de dezembro. 11 de dezembro, tá bom? É comunicação assertiva. Junto comigo, junto com a Ana Silvia, tá bom? Professora, aposentada, especialista em comunicação e tem um monte de cursos também. É professora de língua portuguesa e inglês também. Legal. E a gente vai estar junto lá e a professora está convidada, já está com os convites na mão. Ela não tem jeito de falar não, entendeu? Já tá não é uma opção não ir. Exatamente. E eu peço para vocês aí, ela vai estar lá, vai lá assistir para vocês verem a importância da comunicação. Os pais também, convido o pai também, vai lá junto lá que vocês não vão se arrepender. Vai ser muito bacana, muito legal mesmo. Bora, fica galera. na FMG, Faculdade Metropolitana de Guarulhos, tá bom, gente? Professor Edi, muito obrigado. Que Deus abençoe. E tá feito o convite aí. Edi convida, hein? Edi convida. Então, o próximo quadro vai aparecer aqui. Edi convida. Aí vocês colocam aí, dá todo o apoio aí para ela convidar vocês aqui, o espaço de vocês. Tá bom, professor? Fechou. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom, sempre muito bom estar com vocês. Eu que agradeço. Obrigado. Maria Eduarda, muito obrigado por mais esse podcast aqui. Você sempre aí nos ajudando, né? Claro. Não quer deixar um recado para os seus amigos, alunos? Não, eu tenho um pouco. Nossa, ela não quer. Ela já fala não. Ó, Não. Vitor, te amo. Você é o meu único amigo da escola que sobrou. Eu te amo. O resto, eu não posso falar porque, né, tem crianças assistindo, então não posso falar o que Deixa eu pra lá. Pra professora Rosi, um beijo também, te amo. Rosi linda, a gente te ama. Abraços. E é só isso, e é sempre muito bom estar aqui na produção, na direção geral, com você. E com certeza é muito bom sempre receber a Edi. Criando polêmicas. Eu vou trazer a Rosi e a Edi junto. Bora. Também para fazer Já vou preparar a próxima polêmica. Ama a Rosi. Exatamente. É muito gente boa também, nossa. Muito, adoro a Rosi. Saudades. Bom, gente, eu quero mandar um abraço e um beijo para a irmã da professora Edi também. Um beijo no coração aí também. Não aprendeu a falar inglês também, né? Então, querida, mas vem aí um dia, quem sabe, né? Oremos. Exatamente. Quero mandar um beijo para todos aí, um abraço para o marido da professora também. Ele esteve aqui na outra vez, mas alguém tem que trabalhar nessa cidade, né? Que seja ele hoje, não eu. Exatamente. E eu quero dar os parabéns a todos aí, que ontem foi dia do funcionário público. Meus parabéns aí. Que Deus abençoe a todos aí. Continue essa luta aí, não desista, tá bom, gente? Antes de ontem, Vi. Antes de ontem? Exatamente, antes de ontem. Exatamente. E eu quero mandar um abraço para todos aí. E você deixa seu like aí, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. É de graça, tá bom, gente? Uma boa noite, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus permitir. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.